Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? E aí esse vídeo é mais um vídeo assim para a gente pensar juntos, tá? Será que a gente tem que adaptar a verdade para a gente conseguir viver bem? Essa pergunta, temos muitos pontos para falar juntos e refletir juntos, e você fica aí comigo. Se você já assiste a esse vídeo várias vezes, já está junto comigo, então por que você já não se inscreve no canal, né? Isso sempre ajuda ao vídeo poder circular mais. Dá o seu like também, ponha seus comentários, é importante que você ponha seus comentários para entender, né, o que vocês acharam dos vídeos. Compartilhem os vídeos também, fiquem à vontade, compartilhem com o máximo de pessoas, grupos, vocês estarão ajudando a evangelizar também, tá bom? Então vamos lá, né? Para começar a falar sobre esse ponto, sobre a gente se adaptar, né? Eu quero trazer uma experiência que aconteceu na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás. Essa experiência, ela foi muito falada, né? E ela é muito interessante. Olha só o que aconteceu. Estava uma clínica, né, de exames, né, clínica oftalmológica, né? E todas as pessoas que estavam na sala de espera, todos os pacientes, eles eram atores e atrizes, todos, exceto uma moça que estava lá na sala de espera, ok? Também esperando para ser atendida. E aí, a todo momento, tocava um bip, bip, e quando tocava esse bip, todo mundo se levantava e sentava. E aí tocava o bip, todo mundo se levantava e sentava. Lembrando que todos os pacientes eram atores e atrizes. E aquela menina ficou olhando aquilo, né? Bip! Aí todo mundo levantava e sentava, e ela olhando. Na terceira vez que tocou o bip, adivinha o que aconteceu? Ela se levantou. Ela se levantou com eles e sentou. E à medida que toda vez ia tocando, ela se levantava junto com eles e sentava, levantava e sentava. Então, olha só, à medida que o tempo foi passando, o que aconteceu? As pessoas que estavam ali conseguiram mudar as ações dela, né? Começou a influenciar na ação dela, né? Ok. E aí, a partir do momento que isso foi acontecendo, as pessoas foram sendo chamadas, né? E aí foi ficando menos pessoas até ela ficar sozinha. Quando ela ficou sozinha, né, na sala de espera, não tinha mais ninguém, o bip tocou. Adivinha? Ela não precisaria ter levantado, certo? Mas ela se levantou. Ela se levantou. E aí a experiência continuou, né? Aí começaram a chegar mais pacientes, só que de verdade mesmo, não eram mais atores nem atrizes. E começaram a entrar na sala de espera junto com ela. E aí quando tocava o bip, ela se levantava e sentava. E aí o rapaz começou a olhar, incomodado, né? O que é aquilo, gente? E aí ele perguntou, por que você está se levantando? Ela falou, não, porque antes estava todo mundo se levantando, eu acho que tem que se levantar sim. Aí ele, tem que se levantar. Aí tocou o bip, ela levantou, ele levantou também. Ou seja, todo mundo que veio chegando depois, que não eram mais atores, né, foram se levantando e sentando à medida que o bip tocava. Olha só. Ou seja, se a gente for fazer uma análise, a gente consegue associar para a nossa realidade de hoje, né? Agora vamos voltar, né, a fita e pensar nos 3 momentos, né? O primeiro momento ali foi quando ela chegou e ela se sentiu totalmente deslocada, porque todos estavam fazendo de uma forma e ela não. Ou seja, todos tinham uma verdade ali.
E a verdade dela era outra, e a verdade deles era outra. Só que eles eram a maioria. Ela era uma entre todos. Então, o que ela preferiu fazer? Ela deixou a verdade dela de lado e aderiu à verdade deles. Ela passou a aderir à verdade deles. Ou seja, a falsa verdade, a mentira pregada por aquele grupo, para ela se tornou a verdade porque ela precisava se adaptar àquele grupo. Então eu penso que esse é o primeiro grande momento da experiência. O segundo grande momento é quando não tem mais ninguém, ela está sozinha. Ela está sozinha. Por que ela não voltou a ficar sentada? Porque a força da repetibilidade das ações dela fez com que ela mudasse os hábitos dela, fez com que ela mudasse ela mesma. E a terceira parte é quando as outras pessoas vêm e ela começa a mudar as outras pessoas. Ela começa a pregar a verdade dela, que não é a verdade, é a mentira. E ela começa a influenciar outras pessoas com a sua falsa verdade, e as outras pessoas também começam a cair na mesma mentira. Olha só, e aí tem quando acaba a experiência, né, que o pessoal chama ela e pergunta assim: nossa, mas por quê? Né, a grande pergunta, né? Por que você começou a levantar também com aquele bip, né, e tal? Olha o que ela falou. Quando vi todos se levantarem, senti que deveria me juntar a eles. Caso contrário, seria excluída. Uma vez que decidi me juntar a eles, eu me senti muito mais confortável. Olha só, ela não queria se sentir excluída e uma vez que ela decidiu se juntar a eles, ela ficou mais confortável. Percebe? Ou seja, ela preferiu negar a verdade que ela tinha com ela, mas para ela poder se adaptar ao grupo. E a verdade, pessoal, ela muitas vezes não agrada, né? Ela não agrada. Jesus, ele não veio para se adequar. Ele não veio para se adequar. Se o mundo não precisasse de adequações, ele não teria vindo. Vocês concordam comigo? Se o mundo tivesse, bom demais, ele não precisaria ter vindo. Foi por isso que ele veio. Ele precisava vir para nos salvar dos nossos pecados, porque o mundo estava totalmente contaminado com seus pecados. Ele não teria nem vindo para poder morrer na cruz, nada disso teria acontecido. Ele não veio para se adequar. Se as ações dele fossem para se adequar, ele não teria morrido na cruz, ele teria vivido mais tempo, ele teria morrido velhinho, ele também não teria nos salvo. As portas do céu estariam fechadas até hoje, para todos. Vocês entendem? Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Certo? E aí, aquelas pessoas do grupo daquela moça, eles pensando, trazendo para a nossa realidade agora, essas pessoas do grupo que você participa, do seu grupo de convívio, do trabalho, dos amigos da rua, do prédio, né, os amigos do clube, essas pessoas que você se adapta a elas também falam de Jesus, elas falam de Deus, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, tá todo mundo Deus, amo Deus para lá, Deus para cá, porque Jesus. Mas o próprio Jesus fala, olha só, o próprio Jesus fala, ele fala assim: nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará assim no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai.
entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai, que está nos céus. E quando ele chegar, e quando for o dia, né, do juízo, quando aquele dia chegar, que no caso é o dia do juízo, e aí essas pessoas que falaram Senhor, Senhor, elas vão chegar para Deus e vão falar, mas nós profetizamos, nós fizemos milagres, nós falamos em teu nome. E sabe o que Deus vai falar para eles? Sabe o que Deus vai falar para essa pessoa? Nunca conheci vocês. Na lata. Nunca conheci vocês. Por que ele vai falar isso? Porque as pessoas apenas falavam Senhor, Senhor, te amo, Deus e tal, só que não faziam a sua vontade. Não faziam a vontade do Pai não era feita. Para essas pessoas, ele vai falar: nunca vi vocês. E aí você, meu amigo, minha amiga, e eu, estou falando de mim também, né? A gente fica querendo se adaptar ao meio, deixa de fazer a vontade de Deus para falar Senhor, Senhor, como todos. E aí, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a falar Senhor, Senhor, sem fazer a vontade dele, não é entrar no reino dos céus. E aí, a gente tem que ficar muito atento com isso. Jesus, ele veio para dar tapa na cara, não literalmente falando, hein, gente? Nossa Senhora! Mas a verdade, ela é como um tapa na cara, se a gente for parar para pensar. Porque cada frase que ele falava, cada coisa que ele falava, não era o que as pessoas queriam escutar. Não era. Ele não veio para se adaptar. Ele não veio para se adequar. Não esqueçam disso. Era cada palavra um tapa na cara de alguém. Estava conversando esses dias com um colega meu no serviço e ele falou assim, quando a verdade vem, ela vem arrepiando. E Jesus chegou arrepiando com todo mundo, arrepiando. E aí, eu montando aqui essa reflexão com vocês, eu estava com meu filho, né, agora há pouco, e a gente conversando, eu falando do que eu ia, o que eu estava escrevendo, né, pensando, e eu virei e falei para ele que quando se vive na mentira, a verdade dói. Quando se vive na mentira, a verdade dói. E aí ele completou, 12 anos ele completou. Então a mentira para essas pessoas é como um carinho, né, papai? Eu pensei, é verdade. Se a verdade dói, então a mentira é como um carinho para elas. E aí depois, melhorando a frase, né, incrementando ela mais, né, a gente colocou a verdade, para quem vive na mentira, a verdade dói, mas cura. E para essas mesmas pessoas, a mentira é como um carinho, mas mata. A mentira é como um carinho, mas mata a alma. E muitos de nós, né, e eu me incluo sempre nisso, porque eu sou tão pecador quanto você, se duvidar até mais. Então não posso me tirar, né, disso tudo. Eu me incluo em tudo isso. As pessoas, por N motivos, cada um tem seu motivo, e a gente não está aqui para julgar, porque nós não somos ninguém para julgar, né? Apenas lá quando chegar o dia, né, Deus vai fazer o julgamento. Isso não cabe a nós. Mas por N motivos as pessoas elas preferem a mentira. E a gente, em meio a tudo isso, a gente não deve julgar as pessoas pelos atos dela. A gente deve anunciar
O nosso dever é anunciar. A gente não tem que obrigar ninguém e a gente não tem que brigar com ninguém para que as pessoas creiam. Isso não é o nosso papel. O nosso papel é anunciar. Jesus anunciou. Jesus nunca obrigou ninguém a crer. Ele simplesmente passou a mensagem. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. São palavras dele, não palavras nossas. Certo? Então, não cabe a nós esse julgamento a essas pessoas. E aí, ele mesmo fala que quem se envergonhar das palavras dele, quem se envergonhar dele, o Filho do Homem, ele também vai se envergonhar dessa pessoa quando vier na glória. Ele vai se envergonhar. Então, a gente tem tempo para mudar. E ele reforça, ele vai mais fundo ainda em Lucas, essa passagem em Lucas, ele vai mais fundo ainda em Lucas, mais para frente, ele completa, ele fala assim: e todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, o Filho do Homem também se declarará diante dos anjos de Deus. Beleza, mas aquele que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Olha só. Então, a gente quer se adaptar? Quer. A gente quer viver bem no mundo que está hoje? Ok. Mas, e depois? Como que vai ser depois? E aí, quando a gente fala de negar, né? Quem negar será negado diante de Deus. Mas e Pedro? Pedro negou 3 vezes. Aí eu vou reforçar, é verdade, e Pedro? E Paulo? São Paulo também. São Paulo perseguiu os cristãos. E para esses dois? Eles foram negados diante de Deus? Eu creio que não. Porque eles se arrependeram. E começaram a pregar as maravilhas de Deus. Eles começaram a crer e começaram a fazer a vontade de Deus. Então, se para Paulo, se para São Paulo, se para São Pedro, que negaram, que perseguiram a Cristo, houve salvação, então, meus amigos, há esperança para mim e para você. Há esperança sim. Porque se para eles houve esperança, para nós também há. Então, meus amigos, meus irmãos, eu sei que não é fácil. Eu falo isso por mim também. Não é fácil. Porque o mundo quer que toque o bip. Cada vez que toque o bip, você se levante e sente junto com eles. Eles querem que você creia que essa é a verdade. Só que você sabe que não é a verdade. E aí, meus amigos, meus irmãos, não queiram se adaptar para poder viver bem. Porque a cada vez que você se adapta para viver bem, você ou se envergonha ou nega a Cristo. Isso eu falo por mim. Talvez você fale por você, eu falo isso por mim. Não é fácil, mas é o que Ele espera que a gente faça por Ele. Que a gente não chame de Senhor, Senhor, mas que simplesmente a gente faça a sua vontade. Muito obrigado, mais uma vez estarmos juntos. Fiquem com Deus e até a próxima.